Miguel Jossi, nosso convidado desse bate-papo de hoje, professor, doutor em estudos de literatura pela PUC-Rio, pós-doutor e especialista em políticas públicas para a cultura. Esse foi o tema, né, do pós-doutorado dele. Consultor também de projetos de comunicação e cultura, aí, uma figura importante aí da cena do pensamento e da cultura desse Brasilzão. E a gente vai falar um pouquinho, Miguel, começar aqui falando um pouco do impacto, né, do Covid-19 aí no setor cultural. É o tema que tem costurado, né, essas lives aí que eu comecei a fazer na semana passada, que eu conversei com a Úrsula, secretária do Pará, falamos um pouco também das ações nos estados, e venho aí dia após dia fazendo algumas, né, sem muita ordem aí. E esse é um tema que perpassa essas conversas, né, como foi a com o Célio Turino, que eu acho que você acompanhou, né, que foi uma conversa bem bacana, com a Priscila Gama também. Então, assim, Miguel, a gente tem discutido muito esses impactos sobre uma perspectiva econômica, né? E a gente, como seu próprio texto lá, citando novamente seu artigo, fala das 3 dimensões, né? Econômica, simbólica e cidadã. E você puxa muito isso com uma provocação, né, que está logo no título, de a cultura poderia ser parte da solução. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho esse impacto da cultura nesse momento, da pandemia na cultura nesse momento, sob essas outras óticas, esses outros olhares que você traz no seu artigo. Fabrício, boa noite. Primeiro, cumprimentar todo mundo que está acompanhando a gente aí, uma proliferação de conversas, lives pela internet, que tem ajudado a gente a se situar um pouco e ampliar o diálogo no momento que a gente está precisando todo mundo conversar um pouquinho para entender não só o momento, mas para pensar também as possibilidades aí nas portas de saída do pós-pandemia. Te parabenizar não só pelo trabalho interno que você tem feito no Estado do Espírito Santo, muito significativo, muito rápido, muito consistente e com uma preocupação que a gente não tem visto em todos os lugares, e não só com os artistas e com os criadores, mas pensando também na amplitude do ecossistema cultural em relação a técnicos e uma série de outras coisas. Lamentar que alguns projetos que andavam no Espírito Santo com uma característica muito inovadora e criativas e fazendo uma política cultural importante no momento que a gente não tem política nacional de cultura, estejam nesse momento suspensos ou interrompidos ou tendo que ser desenvolvidos de outros formatos. E te parabenizar também não só por essa perspectiva para dentro, mas também pela forma como você tem mostrado um interlocutor importante no âmbito nacional, diante o trabalho do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, as articulações que você tem feito com uma série de deputados, com o Congresso Nacional, com o presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Acho que esse deu uma visibilidade muito importante agora, o trabalho do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, e conseguiu sensibilizar o Congresso na semana passada. Acho que ontem vocês deram um passo importante com a conferência na web, que foi uma conferência importante, com muita densidade de personalidades da política envolvidos. Então, fazendo todos os parabéns aí, a gente pode começar a conversa e agradecendo quem está com a gente aí. Assim, a questão brasileira, né, mais ampla, mais geral, panorâmica, para depois a gente aproximar da cultura, é que todos os problemas que a gente vinha enfrentando numa agenda pública, política, social, eles estão agora agravados pelo momento da crise, né? A gente tem um governo federal que, nas palavras do próprio presidente, falou que precisava destruir muita coisa. Ele vem destruindo muita coisa desde o início da sua gestão em 2018. E a destruição dessas coisas, quando chegamos num período como esse, de uma crise aguda, econômica, social, uma crise de saúde que afeta todos os setores da nossa sociedade, tudo isso fica muito mais em evidência, né? Então, assim, uma destruição, que é uma destruição das políticas de cultura,
ela vai ficar agora muito acentuada nesse momento, quando a gente percebe a necessidade de contar com o poder público, de contar com políticas que possam proteger o setor, né? Isso está acontecendo em diversas áreas, isso está acontecendo na universidade, que é onde eu trabalho, isso está acontecendo na cultura, que é o objeto do meu trabalho, e a gente vê que não há nenhum formato, nenhum posicionamento, nenhuma tomada de atitude, nenhuma tomada de ação em relação a uma série de áreas que são áreas muito importantes para o Brasil. Aí voltando ainda um pouquinho, né, nessa perspectiva mais conjuntural, assim, a cultura especificamente é um tema que o governo declarou guerra, né? Eles criaram um termo absolutamente anacrônico e sem sentido, que é a ideia de guerra cultural, de que o Brasil vive uma guerra cultural e que existe um conjunto de realizadores e criadores e fazedores da área cultural que precisam ser destruídos, que precisam ser combatidos, que precisam ser derrotados, né? E aí a ausência de políticas, a ausência de ministério, ou um ministério com uma carga ideológica absolutamente violenta, né? E absurda, como a gente viu no caso do Alvin, que nem tem tanto tempo, né? Mas diante o período da pandemia, parece que aquela cena do Alvin emulando um discurso nazista parece que já tem muito tempo. Mas assim, eles vêm atacando a cultura, eles vêm tentando destruir a cultura, eles vêm conseguindo efetivamente destruir o cenário cultural e o cenário das políticas públicas de cultura, e isso agora tem um efeito que fica muito acentuado, fica muito assinalado por esse momento da crise, né? O que a gente, infelizmente, não conseguiu conquistar no debate público da sociedade brasileira nos últimos anos é uma compreensão do papel que a cultura tem no Brasil, né? Não existe essa compreensão em diversos setores da nossa sociedade e, às vezes, até em setores progressistas, setores do campo de esquerda que falam a cultura é importante e tal, mas eles não esmiuçam esse debate sobre, efetivamente, o que a cultura pode representar no contexto do século XXI, né? No contexto do século XX, a cultura tem um valor absolutamente fantástico no Brasil, assim, a cultura consegue emular e consegue criar pelo menos narrativas sobre o Brasil ao longo do século XX que vão ser fundamentais na construção da nossa identidade, na construção da nossa autorreflexão sobre o que somos como país, sobre o que somos como sociedade. Perdemos Aldir Blanc hoje, temos Rubem Fonseca, Moraes Moreira, uma série de artistas que a gente está perdendo de uma geração que consolidou isso no Brasil na segunda metade do século XX, que a gente lamenta profundamente que personalidades de tamanha envergadura e tamanha importância não estejam sendo celebrados como deveriam, mas isso é parte de uma incompreensão mais ampla, de um conjunto mais amplo da sociedade brasileira que não compreende a importância que a cultura tem, e aí, acho que tentando de encontro com a sua pergunta, em várias dimensões, né? São várias dimensões da vida brasileira que a cultura tem um papel fundamental. É esse simbólico de construção da ideia de Brasil, da nossa ideia, o pessoal está aí falando do Flávio Migliaccio também, uma perda absolutamente lamentável e triste, num episódio que ainda não está muito claro para a gente, mas parece muito, muito, muito triste e violento. Mas tentando pensar essas dimensões, né? A dimensão simbólica, a cultura tem um papel fundamental na nossa história, no nosso presente, deverá ter no nosso futuro, né? A gente tem falado muito da dimensão econômica, que é muito impressionante, né? A gente valora isso, eu acho que o setor cultural insiste nisso, porque é talvez uma última cartada para sensibilizar uma sociedade que se tornou muito pragmática em relação à economia, emprego, trabalho, o que é crise, o que não é, o que o poder público tem que investir, o que vale a pena ter dedicação da gestão pública, das questões governamentais. E aí a dimensão econômica ela é uma dimensão muito impressionante, né? Globalmente, a dimensão da cultura é muito contribui de forma absurda para a economia global. No caso brasileiro, a gente tem números muito impressionantes no que a gente representa dentro do PIB ou na geração de empregos, e a gente não fala de cadeias tangenciais, de cadeias indiretas que são implicadas pela contribuição da cultura, que são diversas, isso é uma coisa que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais à frente.
E é claro, como qualquer setor produtivo, como qualquer setor de grande validade econômica, se a gente tem o poder público, o governo, compreendendo isso, e um próprio pacto na sociedade, a própria sociedade pactuada nesse sentido, de compreender esse valor que a cultura tem, a primeira coisa seria um plano de ação estratégico comandado pelo governo federal que pudesse proteger o setor. Porque esse é um setor que não tem meio termo, assim, a questão presencial, a questão da aglomeração, a questão do espaço público, a questão dos espaços privados, como teatros, circos, lonas, casas de show, ele é absolutamente interrompido, interditado pela questão da pandemia, né? Então, assim, num cenário onde a compreensão fosse mais correta, mais precisa sobre o papel que a cultura hoje tem dentro do ponto de vista econômico, isso seria muito protegido. Isso seria protegido não só por uma ação específica de um governo federal, mas haveria até um desejo da sociedade, um desejo mais amplo de que isso fosse compreendido e de que esse setor fosse protegido. Como qualquer outro setor produtivo dos tradicionais do século XX, que as pessoas entendem que são muito valiosos, né, para o nosso PIB, para nossas reservas, e acabam... o governo chega muito rápido, né? Várias pessoas vêm comentando isso, como ajuda aos bancos e ao setor financeiro, chegou em 48 horas. Né? E para alguns setores chega muito rápido, que são os setores que têm lobistas, são os setores que têm bancadas dentro do Congresso Federal e que conseguem atuar como isso. A cultura não tem, infelizmente, essa compreensão, essa capilaridade de compreensão. Eu diria que alguns setores da sociedade brasileira têm, mas ele não é capilarizada, essa compreensão da importância da cultura. Então ele é um setor, né, que sofre de duas maneiras, né? Sofre pelas pessoas não entenderem isso que a gente chama de centralidade da cultura, transversalidade da cultura, o papel decisivo que a cultura pode ter no desenvolvimento econômico, social e humano no século XXI, e ele sofre porque, no caso, a gente tem um governo que é um governo que declarou uma guerra cultural e que quer destruir esse setor e criminaliza esse setor, né? E ataca esse setor com um conjunto de fake news e um conjunto amplo e enorme de pontos que tentam colocar esse setor como um setor que está contra a ideia de Brasil e o nacionalismo que é defendido pelo atual governo, né? Então, nem cheguei na questão da dimensão cidadã, que eu acho que é a questão do artigo que você está falando, assim, porque aí é uma questão mais específica de como as nossas políticas públicas vinham sendo desenhadas nos últimos anos, e o fato de que se tivesse uma compreensão desse desenho dessas políticas públicas que acontecem no Brasil desde 2003, o fato de que hoje a cultura poderia ser um instrumento de solução, né? Acho que vale a pena eu explicar um pouco mais isso, já que você colocou a questão do artigo. Assim, o Brasil, em 2003, começou a construir um modelo de política pública de cultura que hoje muito pouca gente sabe. Isso mostra um pouco, sinaliza um pouco o que eu falava anteriormente, dessa incompreensão mais ampla da sociedade sobre o papel da cultura. O Brasil hoje é uma referência no mundo, né? Você sabe bem disso em relação a metodologias de programas e ações que o governo e o Estado podem construir em relação ao setor cultural, né? As políticas que foram ensejadas ali na primeira gestão do Gil, né, complementada pelo Juca nos últimos 2 anos, ela começou a ser replicada primeiramente na Argentina e outros países da América Latina, depois ela chegou na Europa, hoje você tem na África, hoje você tem numa série enorme de países políticas que são implementadas para o setor cultural, que são políticas que se inspiram ou que são inspiradas no modelo, nas metodologias que o Brasil criou naqueles anos, né? Que basicamente confere numa ideia de que o papel do Estado na cultura não é interventor, o Estado tem que abandonar uma ideia de que existe uma cultura avalizada e legitimada e que o papel dele é levar a cultura para o conjunto amplo da sociedade, e o Estado começa a entender que o papel dele é um papel de dinamizar, de criar condições estruturais, de dar estrutura para que os diversos atores sociais que se exprimem através da cultura, que criam expressões, práticas artísticas, práticas estéticas, possam ter condições de produzir, de fazer circular e de criar uma cadeia de consumo, e consumo não seria a melhor palavra, mas uma cadeia de circulação
dos seus objetos e artefatos culturais, né? Isso parece algo muito simples, a gente conversando hoje em 2020, essa ideia de que o Estado não deve levar a cultura, mas criar condições para que diversas manifestações culturais se desenvolvam e se manifestem, mas quando isso foi criado no Brasil em 2003, essa não era uma lógica. Essa não era uma lógica que era partilhada pelos diversos atores que pensavam isso, né? E essas políticas elas são efetivamente interrompidas, né, nos últimos anos, e com isso abandonam-se políticas. Talvez o modelo mais palpável aí para a gente dar para o pessoal é a própria ideia dos pontos de cultura, né? Que hoje, se a gente for avaliar em 2020, a gente precisaria qualificar o programa, qualificar as ações, entender melhor como eles poderiam funcionar no contexto de quase 20 anos depois, mas eles eram um pouco os elementos basilares, assim, dessas políticas, né? E o pressuposto do Cultura Viva, né, que é o programa dos pontos de cultura, era você espalhar uma enorme rede nos territórios populares, periféricos, territórios urbanos, territórios rurais, de núcleos, né, que se organizassem para produzir expressões culturais locais e em diálogo com outras, e que esses grupos eles recebessem do Estado essa estrutura, essas condições, e existissem nesses lugares como mais uma presença do Estado, né? Quando a gente fala de um país onde a presença do Estado é muito limitada em territórios populares e periféricos, e a gente pensa que milhares desses pontos foram desligados, abandonados, pararam de receber verba, pararam de receber condições, a gente pensa a questão que vem e se a gente tivesse hoje esses milhares de pontos e núcleos e de outras políticas que depois estados e municípios criaram, inspirados nessa metodologia, no caso aqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo, o Ações Locais talvez seja o mais significativo, mas a gente imagina esse conjunto todo de ações e núcleos e pontos espalhados pelo Brasil, a resposta que eles poderiam estar dando para a crise nesse momento. Aí sim, sendo mais objetivo em relação a esse artigo que foi publicado na sexta-feira, 1º de maio. Assim. Se a gente tem esses grupos todos espalhados, eles poderiam dar um retorno no momento da crise, que é o quê? De diagnóstico, de radiografia, de identificação de problemas, de acesso para o poder público federal ou para o poder público estadual, de um conjunto de questões que envolvem cada território, que são muito distintas no caso brasileiro, porque a gente homogeneiza territórios, a gente não, né? Mas um conjunto amplo da sociedade homogeneiza a ideia de territórios populares e periféricos e não entende as profundas diferenças e a heterogeneidade desses territórios. E se você tem a formação desses grupos lá na ponta, né, a gente teria uma resposta muito objetiva do que está acontecendo em cada lugar. A gente parcialmente viu isso no Brasil com organizações da sociedade civil, que muitas não de perspectiva cultural, mas de organizações da sociedade civil que têm atuado, né? A gente conversou recentemente sobre os grupos que atuam aí no chamado Território do Bem, no Espírito Santo, que acho que você pode ampliar o debate. A CUFA, que eu citei em escala nacional, tem sido um instrumento muito importante, porque ela tem esses pontos todos espalhados no Brasil de ação. Em Paraisópolis, a gente viu a coisa dos presidentes das ruas, né, entre aspas, os presidentes, que são lideranças locais que têm ajudado o poder público a entender o que está acontecendo e tem ajudado a própria comunidade a compreender melhor a gravidade do momento, as questões das soluções. No Rio de Janeiro, eu chamei a atenção para o Complexo do Alemão e para a Cidade Nova, que são territórios onde tem tido ações fantásticas. O Circo Crescer Viver, que é o equipamento da Cidade Nova, está atendendo mais de 2.000 famílias nesse momento, numa articulação que foi feita com uma renda básica de 3 meses, numa articulação que foi feita com as empresas que estão naquele território da Cidade Nova. Então eles foram buscar o apoio privado das empresas que estavam lá e perguntaram para essas empresas se é sério que vocês não vão assumir a responsabilidade de estarem num território onde tem uma pobreza absurda e a pobreza a crise está batendo na porta das pessoas vão morrer, pessoas vão passar fome. E foi o setor cultural ali naquele caso, o Circo Crescer Viver, que conseguiu articular alguma coisa no território. Isso eu estou falando de um exemplo. E o que eu queria dizer ali no artigo isso numa escala nacional, isso com milhares de ações, milhares de equipamentos culturais, milhares de pontos de cultura. O André aqui, querido pesquisador lá do Sul, está comentando sobre o trabalho do Capão Redondo do Ferrez aqui nos nossos comentários. Seriam milhares,
né? A gente fala desses que estão nas grandes cidades que a gente conhece melhor, o Ferrez, a CUFA, etc. Mas isso em escala nacional podia ser gigante, assim. Então essa dimensão cidadã, que era levar a cultura, não levar a cultura, mas criar condições dos fazeres culturais em territórios que nunca tiveram isso, historicamente no Brasil, porque a cultura foi muito concentrada, né, nas capitais com maior poderio econômico. Isso teria uma capacidade hoje, se essas políticas não tivessem sido descontinuadas e desligadas, de ajudar o governo, de ajudar no cadastro da renda emergencial, de ajudar no diagnóstico para secretarias de saúde, para o próprio Ministério da Saúde. Quer dizer, você teria uma potência em exercício no tecido social, trabalhando pela superação da crise, e isso simplesmente foi desligado por delírio, e a gente paranoico, de que a cultura precisa ser criminalizada, combatida e que a gente está vivendo uma guerra. Então a gente perde de todos os lados. A gente perde do ponto de vista simbólico, a gente perde do ponto de vista econômico e a gente perde esse vetor cidadão, que era também um desses 3 vetores que estão lá desde o início nas políticas do Gilberto Gil. O conceito de doing antropológico, né, que ele coloca no discurso de posse dele lá. Que é uma referência que devia funcionar. É uma referência que devia ser para diversas áreas, né, Fabrício? Essa horizontalidade da política, essa descentralização da política, esses pequenos núcleos territoriais apoiados com condições estruturais. A cultura, na verdade, ela não deveria só exportar suas metodologias políticas. Deu uma travada para mim, eu não sei se foi para o pessoal aí. Voltei? Que está acompanhando, voltou. Faz o complemento novamente, por favor. Não, é só isso, que as políticas de cultura brasileiras hoje elas são referência internacional para quem trabalha com cultura, mas elas deveriam ser uma referência para as outras áreas brasileiras de políticas públicas também, porque esse modelo da descentralização e esse modelo da escuta do território, da escuta dos agentes e fazedores territoriais, ela serviria para uma série de áreas, porque o Brasil precisa descentralizar a compreensão que ele tem dos territórios populares e periféricos, senão é alguém dentro de um gabinete projetando uma ideia sobre o que esses territórios precisam e não, na verdade, respondendo ao que o diagnóstico da realidade que esses territórios enfrentam, né? Bacana. Vamos voltar um pouquinho para a questão das políticas públicas nesse momento, né? Nós temos acompanhado as ações dos estados, né? Vários estados lançaram editais emergenciais, lançaram ações. Nós aqui do Espírito Santo lançamos um edital emergencial da cultura que faz parte de um plano emergencial para o setor mais amplo, que envolve uma série de outras ações, mas esse edital acaba, né, que puxa, né, toda a atuação, que ele distribui 300 prêmios, né, de R$ 1.200 para esses profissionais, sendo 2/3 desses prêmios em conteúdos digitais para acontecer agora durante a pandemia, e 1/3 desses prêmios, ou seja, 100 desses 300 prêmios para acontecer no pós-pandemia, entendendo aí principalmente os grupos mais vulneráveis ou as linguagens que não se adaptariam porventura à internet e tudo mais, dando aí um panorama também atraindo os técnicos. E já de antes, né, a gente vinha vendo uma omissão e o desmonte da política federal, como você já colocou, né? O fim do Ministério da Cultura, só um primeiro sinal, que foi se desdobrando em uma série de ações. E nesse momento, o governo federal não lançou nada, digamos assim, né? A gente teve com a Regina Duarte há um mês atrás, né, o Fórum de Secretários. Foi uma conversa muito boa, mas que dali não gerou nada. E de lá para cá, digamos assim, desse mês para cá, começaram a surgir várias ações parlamentares, né? São vários projetos de lei, da Benedita, da deputada Jandira, tem ação do Senado também, do senador Humberto Costa, e isso vem, né, aquecendo na última semana. Nós tivemos na quinta-feira passada a notícia de uma reunião que aconteceu com o Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, onde ele se comprometeu a colocar isso em pauta essa semana. Isso desdobrou numa mobilização no sábado do nosso Fórum Nacional com esses parlamentares, numa reunião muito boa que envolveu 8 parlamentares no total, incluindo esses que eu citei, que são os proponentes, né, como José Guimarães também.
e o nosso deputado Elber Salomão, aqui do Espírito Santo, e ontem, numa reunião que você também estava, né, que foi uma reunião ampliada do campo, que reuniu mais de 1.000 pessoas ali em tempo real, fora, né, a transmissão ao vivo, e que, enfim, estão falando em mais de 2.000 pessoas do setor articulados nessa reunião ontem, que eu tive a oportunidade de representar o Fórum Nacional. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse momento, né, de certa maneira, histórico aí para o setor nos últimos anos, né, que vinha de muitas batalhas perdidas e de um desmonte também no seu sentido simbólico, e numa perseguição toda e criminalização. Como que você analisa esse momento e essas perspectivas aí que estão surgindo do parlamento e toda essa mobilização nacional em torno desses projetos de lei? Fabrício, me parece que a gente tem uma oportunidade incrível aí de construir alguma coisa que nunca foi construído, que é uma representação legislativa e uma representação mais significativa no Congresso dos debates culturais, né? Todos os setores estratégicos da sociedade brasileira, eles têm uma bancada dentro do Congresso Nacional. A educação tem bancada, a saúde tem bancada, a segurança pública tem bancada, tem uma série de bancadas que inclusive se multiplicaram, né, nos últimos anos, até para fora das áreas das políticas públicas tradicionais, né? E a cultura nunca teve bancada. E isso é um problema enorme na institucionalização de programas, ações e políticas culturais. Mesmo essas políticas que eu trago aqui como referência, que foram políticas importantes que aconteceram no início desse século no Brasil, elas não foram consolidadas do ponto de vista do trabalho legislativo. Algumas foram parcialmente, outras não vale a pena a gente entrar nesses meandros. Mas mesmo essas políticas, elas não foram consolidadas, elas ficaram como programas, né? Foram programas de governo, em nenhum momento se criou uma linha de políticas de Estado, né? Isso até traz uma questão muito curiosa no contexto histórico das políticas públicas de cultura, que boa parte das autarquias, fundações, leis nem tanto, mas associações que dão concretude e materialidade para as políticas culturais, foram feitas em períodos ditatoriais, onde o Congresso não funcionava. Se a gente pega entre a antiga Embrafilme, Funarte e uma série de autarquias, IFAM, etc., a maioria dessas instituições elas foram criadas na base da caneta, de um poder autoritário, quando você não tinha Congresso. E quando um ministro X ou Y conseguiu sensibilizar um governo autoritário para criar essas autarquias. A gente não consegue, na linha do trabalho legislativo, na linha do trabalho parlamentar, a gente não consegue criar uma agenda da cultura dentro do Congresso Nacional Brasileiro. Nunca conseguimos. Temos alguns deputados e senadores que pontualmente sempre foram referências do debate cultural e tentaram fazer alguma coisa lá e sensibilizar seus pares, mas a gente nunca criou essa ideia de representação. O que é uma bancada da cultura? E que pudesse ser ampla, que pudesse envolver gente do centro-direita, do centro-esquerda, uma bancada ampla onde a cultura fosse um debate não unânime sobre as formas de políticas a serem geridas, mas que ela fosse tensionada dentro do Congresso Nacional como um setor estratégico e como um setor importante para o desenvolvimento do Brasil, como a gente sabe que é, né? Então, assim, quando a gente percebe nesse momento que um conjunto mais interessante, mais amplo de deputados, de pessoas do Legislativo se aproximaram desse debate, e que a presidência da casa mostra uma sensibilidade. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser muito honesto, que a presidência da casa mostra uma sensibilidade porque os próprios deputados estão apontando onde está o recurso, né? Não é uma questão de precisar criar o recurso, mas parece que os recursos já estão à disposição. Então, isso que eu queria dar uma contextualizada, pessoal, que talvez não esteja acompanhando esse debate, né? É um conjunto de projetos de lei que agora, a partir do momento que entrar em pauta, né, que foi essa articulação feita na quinta-feira com o Rodrigo Maia, isso vai se unificar, né, como uma grande lei emergencial da cultura. Essa é a articulação que está acontecendo, sociedade civil, fórum de secretários, parlamentares e conjunto de forças aí. Dentre outras coisas, esse conjunto de leis garante a entrada dos profissionais da cultura, dos fazedores de cultura, e aí técnicos, artistas e todo esse ecossistema no programa de renda básica do governo, esses de R$ 600 aí, né? Isso é um aspecto.
o outro é uma ajuda de mensal para espaços culturais, e aí uma complexidade aí, né, de tipos de espaço, desde os próprios pontos de cultura que nós citamos, a teatros independentes, centros culturais, estúdios de música, estúdios de audiovisual, circo e tudo mais, que recebam R$ 10.000 por mês durante 4 meses para sobreviverem à pandemia. Além disso, o descontingenciamento do nosso Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual para que outros editais e outras políticas sejam pensadas. Então, complementando um pouco o que eu estava falando antes, os estados criaram os seus editais, como o nosso aqui, dentro de um limite legal e orçamentário de cada estado. E a gente sabe que as realidades são diversas, né, do conjunto federativo. E o governo federal tem uma capacidade de orçamento muito maior. Esse fundo, nosso Fundo Nacional, que é isso que o Miguel comentou, ou seja, que é o endereço de recurso dessas ações que eu falei, tem 890 milhões lá aprovados pela lei, pelo orçamento de 2020, fora 350 milhões que não foram utilizados, que estão no superávit do ano fiscal anterior, 2019. Fora mais de 1 bilhão no Fundo Setorial do Audiovisual, que está todo atravancado, porque a Ancine não solta os projetos e tudo mais. Então, esse conjunto de projetos de lei está sendo visto com muito otimismo também, e tudo porque ele tem um endereço, esse recurso está lá, né? Esse recurso está no nosso Fundo Nacional de Cultura e ele precisa chegar na ponta. E para ele chegar na ponta, e faz parte dessa articulação que a gente está fazendo agora, eu estava agora, antes da live, numa reunião do GT, do nosso Fórum Nacional de Secretários, é que os estados, né, os seus fundos, os seus conselhos estaduais, os seus cadastros de pontos de cultura, né, e o mapa cultural, enfim, o conjunto de cadastros, executem e façam esse recurso chegar na ponta de maneira mais efetiva e que também possa construir e ser irrigado por esse recurso, o resto desse recurso, digamos assim, uma vez que a gente não tem mais o Ministério da Cultura, não tem mais uma política federal como farol, onde antes era assim, né, onde os estados iam pontos de cultura, a lógica agora é de baixo para cima, vamos descentralizar, então os estados replicavam. Como a gente já não tem mais isso, os estados mantêm as suas políticas, né, na sua maioria, então ele pode ser irrigado por esse recurso do Fundo Nacional de Cultura. Então é nesse pé que a gente está agora, a promessa é que amanhã isso entre em pauta, então está todo um movimento acontecendo agora. Essa reunião que eu estava antes, ela continua acontecendo, de lá vai sair um documento do Fórum Nacional com alguns apontamentos sobre esse conjunto de projetos de lei, assim como as associações de pontos de cultura estão trabalhando e o pessoal do audiovisual, enfim, o conjunto da sociedade civil e dos governos, os secretários municipais estão trabalhando para que isso destrave, né? Porque, como eu falei, são 890 milhões, tem que ser criado recurso. Na ausência de um governo federal, ou melhor, na presença de um governo que é um governo de morte e que quer atacar setores como cultura, como educação, como direitos humanos e tantos outros que a gente sabe que estão como alvo deles, a gente precisa criar engenharia institucional para que esses recursos possam chegar, para que as soluções sejam apresentadas, para que os diagnósticos e as soluções sejam feitas. Então, assim, o que eu estou observando desse trabalho, que você é uma das lideranças que está à frente aí em relação ao Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, é absolutamente louvável essa tentativa de criar uma engenharia institucional e envolvimento do Congresso, e a gente pode ter muitos benefícios em médio e longo prazo dessas articulações, e ao mesmo tempo é lamentável, porque a gente não deveria ter que fazer uma engenharia institucional nesse momento. As secretarias deveriam estar recebendo esses recursos e o foco delas nesse momento deveriam ser simplesmente de aplicar esses recursos na ponta, proteger o setor, proteger os equipamentos e poder conseguir fazer com que as pessoas sobrevivam dentro de um dos setores que é um dos mais afetados pela crise, inevitavelmente, pela característica, pela natureza dele, né? É triste, lamentável e ao mesmo tempo louvável que a gente tenha essa força no Brasil
entre deputados, entre secretários, governadores ajudando, prefeitos aparecendo, gente da sociedade civil, que se cria essa engenharia institucional, né? Mas é importante a gente dizer que até muito pouco tempo atrás essa engenharia já estava montada, né? Ia ser muito mais rápido e fácil o socorro e a ajuda para o setor. E uma coisa que a gente não falou ainda, né? Muitas empresas brasileiras, em sinergia com a força que a cultura tem no Brasil, simbólica, e a força expressiva que a cultura tem no Brasil, muitas empresas no Brasil valorizam muito as suas marcas através de conteúdos de cultura. Muito, muito, não é pouco. Né? O apoio de determinadas marcas, muito parcial e, na maioria das vezes, beneficiado por descontos na lei, a projetos culturais, a festivais, a artefatos culturais, a ações culturais, a produtos culturais, é de uma valorização absurda para essas marcas. Né? A gente vê toda hora na discussão, por exemplo, dos grandes executivos e CEOs das telefônicas, das empresas de internet, falando que eles querem ser empresas de conteúdo, que eles querem ser portais de conteúdo. A gente vê uma série de empresas querendo se associar ao fazer cultural, porque isso valoriza suas marcas, inclusive no contexto internacional. E aí a gente também precisa lembrar, essa seria uma outra vertente aí tangencial, não tão importante do que a gente está falando em relação à agenda do poder público, mas de que esses setores também tinham que se preocupar com isso, né? A gente, por exemplo, se a gente pensa, né, num contexto, aí vai ser mais das capitais, efetivamente, das capitais com maior poder financeiro. Se a gente pensa a quantidade de equipamentos culturais que são financiados por grandes e poderosas marcas no Brasil, casas de show, museus, teatros que levam os nomes dessas marcas, a gente deveria perguntar o que esses equipamentos de cultura estão fazendo pela manutenção do setor cultural nesse momento também. Porque senão fica uma lógica muito extrativista do setor privado em relação aos benefícios que a cultura e o conteúdo cultural geram para elas. Então a gente devia se perguntar, por exemplo, sei lá, no caso aqui do Rio de Janeiro, desculpa ser redundante em relação ao exemplo territorial, mas é porque eu estou localizado no Rio de Janeiro. A gente pega o MAR ou o Museu da Manhã, por exemplo, que tiveram inputs financeiros enormes de grandes marcas e que estão em regiões de territórios vulneráveis, com favelas e territórios populares e periféricos vulneráveis. Qual o compromisso deles com aquele território? Né? Qual o compromisso de casas de show que levam nomes de grandes marcas ou de teatros de grandes marcas com seus entornos ou com seus técnicos, com as suas equipes administrativas ou com situações sociais de vulnerabilidade que são no seu entorno e tal? Porque tem todo esse lado da questão do poder público, mas tem também como é que o setor privado ele se comporta nessa hora. Porque na hora de apoiar um projeto cultural para fazer sua valorização de marca, que não é pequena, que não é pouca coisa, é uma das coisas que mais valoriza hoje marca dentro do contexto contemporâneo que a gente vive, e também não se responsabilizam por isso. Né? Então, assim, é grave o poder público, tudo que a gente sabe, que a gente vem discutindo antes da pandemia, mas é também uma compreensão muito equivocada do conjunto mais amplo dos agentes, dos atores sociais brasileiros em relação à importância que a cultura tem. E uma coisa que a gente não discutiu aqui ainda, que ela terá no pós-crise, né? Porque a gente vai viver um pós-crise muito difícil de retomada de um tecido social esgarçado, rompido, um tecido social de muita... que pode viver situações de caos nesse mês de maio, de junho, onde vai haver um sentido de uma desconfiança enorme no sentido da sociedade como coletivo, como comunidade, como rede, né? E quem é que vai reconstruir esses laços, né? É evidente que o campo cultural é um dos campos que vai ajudar a reconstruir isso. É evidente, por exemplo, que equipamentos de cultura como o que você citou e que precisam de ajuda dessa lei emergencial, circos, teatros, escolas de arte, eles vão ser fundamentais na saída, como uma das portas de saída da questão da sociabilidade, da retomada do contato, da retomada de uma vida social, né? Então também não é só o apoio para a sobrevivência dos atores, dos profissionais, dos fazedores, dos criadores, mas é um investimento que tinha que ser feito nesse momento poderoso na cultura, falando assim, nesse momento a gente conta com os enfermeiros,
Nesse momento a gente conta com os médicos, nesse momento a gente conta com os entregadores, as empresas, os recolhedores das empresas de lixo, a gente conta com a polícia militar, a gente conta com isso e tal, mas olha só, nesse pós-crise, a gente vai contar muito com esses aqui, ó. E a cultura é um desses exemplos. A universidade, que é onde eu estou, é outro exemplo desse. É uma loucura que a universidade não esteja sendo preparada para o pós-crise. Imagina os milhares e milhares de alunos que vão voltar com os mais diversos traumas, assim como a escola básica e infantil também, que vão voltar com os mais diversos traumas e com as dificuldades amplas de reconstruir sua vida, e a universidade não está sendo preparada por isso, por um plano emergencial do governo federal. Todos os setores hoje tinham que estar trabalhando qual é o meu papel nessa crise, né? Para nem me alongar no da educação, que seria enorme. E o da cultura é um desses, né? Como é que a gente vai reconstruir o nosso tecido social no pós-crise? A cultura vai ser fundamental. Então seria proteção, seria sobrevivência desses fazedores, desses criadores, seriam rendas emergenciais, tudo isso que está incluído, que você explicou aí e pode explicar mais, que está dentro do projeto todo que está no Congresso, mas era também, e aí por isso eu envolvi o setor privado também, que diz ter responsabilidade social, etc., mas é também um investimento no pós-crise, porque não vai acontecer de que a pandemia vai passar e a gente vai para a rua naturalmente. A reconstrução da sociedade brasileira vai ser muito dolorosa. E se tem um instrumento poderoso para isso, que a gente pode contar mais uma vez, como a gente contou tantas vezes no Brasil, é o campo cultural, né? É muito interessante ver quando aconteceu a gripe espanhola, desculpa, quando aconteceu a gripe espanhola e a gente pega aquele momento do surgimento do samba no Rio de Janeiro, o modernismo mineiro, o modernismo paulista, o modernismo carioca e tal, e se a gente coloca ele na linha do tempo da gripe espanhola, e a gente vê o papel que todas essas experiências e todos esses processos culturais tiveram dentro daquele momento importante para o Brasil, assim. Então, mas aí é pedir demais, assim, essa compreensão mais ampla desse papel. Por um lado também, a cultura e as políticas culturais, enfim, a existência, inclusive, né, dessas políticas dentro das estruturas do Estado são muito frágeis, né? O próprio fim do Ministério da Cultura desencadeou, né, o fim de departamentos de cultura em entidades importantes como a CNI. Isso é em cadeia, como reflete talvez na mentalidade dessas empresas agora, uma vez que elas não têm uma referência dentro do Estado que possa dar um suporte a como elas enfrentarem esse momento, né? Que acaba que também há essa relação, né? Tipo, de suporte conceitual e de uma aplicação de uma coisa. Ao mesmo tempo, você tem uma valorização desse papel do Estado, né? Eu acho que a gente vinha numa toada liberal, né? de diminuição do Estado, uma agenda de desestatização do governo federal, e de repente a gente está diante de um momento onde a pesquisa na universidade super centro da parada, e paralelo a isso, a própria existência da universidade pública, o sistema único de saúde aí segurando a onda, né? E a gente até olhando para outros países mais desenvolvidos, vendo como, ainda bem que a gente tem um sistema capilar e integrado dessa maneira, que consegue dar uma resposta rápida. E aí, voltando ao começo da minha fala, por outro lado, o discurso de retomada econômica após uma crise dessa pode ser também o discurso de fins de secretarias de cultura nos municípios, fim desses investimentos. Como que a cultura se posiciona, uma vez que a gente concorda, né, com tudo aqui, mas isso é um debate que precisa ser amplificado. A gente vem de um desmonte, de um trabalho maçante de desconstrução, né, dessa importância desse pensamento. Como é que a gente enfrenta isso agora, talvez entrando um pouco nesse ponto de vista simbólico aí, / institucional da cultura nesse mundo por vir? Primeiro a gente tem que fazer uma atualização rápida de compreensão, por isso que a gente fala tanto, pesquisadores e gestores da nossa área, em centralidade e transversalidade da cultura. Assim. Os vetores, mais ou menos, os vetores potentes de desenvolvimento
social e econômico do século XXI, eles já estão postos, né? Razoavelmente. E se a gente colocar os 5, 6 principais vetores, o conteúdo / cultura é um deles, né? A construção de sentido, a construção de conteúdo cultural, tudo que a cultura gera, é um dos fatores que vão mover uma economia do século XXI. Essa é uma luta que a gente ainda tem na sociedade brasileira para que as pessoas compreendam isso. E compreendam que o Brasil, se o Brasil está apto a trabalhar nessa linha de desenvolvimento com algum desses vetores, um dos que o Brasil está mais apto é da cultura, pela relevância histórica internacional que a cultura brasileira tem em diversas áreas, em diversas linguagens e em diversos modos, né? Então, se o mundo inteiro hoje se mobiliza compreendendo, e a gente vê isso até nesses novos poderes emergentes como a Índia e como a China, em relação à valoração que eles dão para os investimentos nas áreas de ciências humanas e artes hoje, que era uma coisa que há 15 anos atrás não acontecia nesses países, e agora tem um investimento maciço disso na área de humanidades e na área de artes e na valorização da construção desses conteúdos para um posicionamento que é um posicionamento também geopolítico e que é um posicionamento em relação à economia internacional, né? A gente não precisa ir tão longe. Se a gente fazer uma pesquisa correta com economistas, com pessoas técnicas disso, sobre quanto a Petrobras, por exemplo, foi valorizada como marca pelo cinema nacional nos últimos 20 anos, a gente vai ter um número absolutamente impressionante de valoração da marca Petrobras, que é um dos players brasileiros aí no cenário internacional que disputam protagonismo em algum setor do poderio econômico internacional. Global. Se a gente pega a importância que isso teve para o BNDES, se a gente pega a importância que isso teve para uma série de empresas brasileiras que nos últimos anos tiveram a capacidade de se engajaram no investimento cultural, no movimento contrário ao que você descreveu, né? Que é esse efeito cascata descendente, a gente teve um processo de um efeito cascata ascendente nesse sentido, a gente foi trazendo mais investidores, trazendo mais empresas, trazendo mais valoração. Esse, do ponto de vista estratégico-econômico, é absolutamente agoniante que não se compreenda, porque esse é um dos grandes espaços que o Brasil teria para uma larga margem de percentuais muito altos de ganhos econômicos, de ganhos financeiros, de ganhos em termos de renda e de emprego. Essa dimensão econômica a gente tem ainda muita coisa para explorar e ele é um setor que poderia crescer exponencialmente assim, de forma muito significativa para colaborar para o conjunto amplo da sociedade brasileira. E desse ponto de vista mais simbólico também, é isso que a gente vinha falando de como esse tecido social vai ser recosturado. Assim, não é só a pandemia que está esgarçando o tecido social brasileiro e fazendo com que ele sofra rupturas muito duras nesse momento. Porque a gente tem um governo federal que também aposta nesse tensionamento, né? Ele não quer convergência, ele quer divergência e ele quer que esse tecido social se rompa mesmo. Ele trabalha pela lógica do conflito efetivo, e quanto mais conflituoso o processo acontecer, melhor para ele, sob a lógica política delírio paranoica fascista que ele pratica no Brasil hoje. E quem vai poder, de alguma forma, atuar nesse sentido também para reconstruir o tecido social? É óbvio que são as práticas culturais, as práticas artísticas, as práticas estéticas, as organizações culturais e uma série de coisas assim, que já vinham sendo muito atacadas, vão continuar sendo atacadas, mas que quem trabalha desse lado de dentro da cadeia sabe a importância que isso vai ter no processo, que isso já tem no Brasil, né? Se a gente pega aí de uma forma muito panorâmica, mais ampla, o tecido social brasileiro, são milhares e milhares de territórios onde a cultura é o espaço de convergência, é o espaço de ligação comunitária, é o espaço de tecer afetos e sentidos e uma série de coisas. E assim tem sido historicamente. Isso em diversos países do mundo, no Brasil não é diferente. E a gente vai precisar disso, né? Quantos territórios brasileiros é a única opção no fim de semana é uma atividade cultural, né? É uma pequena atividade cultural. Nos que tem, né? Muitos não têm, mas quando tem, né?
o espaço público altamente deteriorado, mas existe alguma coisa, né? Ainda tem isso sobre cultura que a gente nem entrou aí, que é alguma coisa que eu coloco no artigo também. Cada vez mais pesquisas muito sólidas mostram que tecidos urbanos, onde a agenda cultural existe, agenda de ações culturais ou existem equipamentos de cultura, eles geram naquele território mais segurança, mais benefícios econômicos em cadeias tangenciais, mais benefícios do ponto de vista da compreensão daquele território. Então é uma discussão do urbanismo também. Porque a pandemia vai levar para a gente uma discussão muito importante, a gente tem que trabalhar com os urbanistas muito próximos nesse pós-pandemia, que é qual é a cidade que a gente quer, qual é o modelo de cidade que a gente quer, e como é que a gente cria um modelo de cidade que não proporcione essa catástrofe que a gente está para viver no Brasil nesse momento. Né? E um dos fatores mais fundamentais que o urbanismo vai ter, fora espaços de encontro, espaços arborizados, espaços de oxigenação, espaços de menos de zonas de calor urbanas, de concreto, etc, etc. Uma das coisas que a gente vai precisar é dos equipamentos culturais funcionando, firmes, ativos e proativos, estou me fugindo da palavra, mas vitalizados, era a palavra, porque a gente vai precisar deles. E isso vai construir também uma cidade mais acessível e uma cidade mais humanizada e uma cidade mais disposta e preparada para enfrentar crises futuras, porque, ao que tudo indica, o século XXI vai ser marcado por crises muito semelhantes a essa, né? Então também tem essa questão de se preparar para a próxima, né? Qual vai ser essas agendas e como é que a cultura, vendo aqui a presença do Marcos Faustini, que é alguém que trabalha com isso há muitos anos, como é que a cultura nos diversos territórios brasileiros vai ter esse papel, né? Como é que a gente constrói lá em Santa Cruz, onde é o core lá da Agência Rede da Juventude, quem é que vai contribuir para a recriação desse tecido social, para a reconstrução desse tecido social, e a gente sabe quem são os atores. Né? A gente sabe quem são os atores. Isso nem vou entrar aqui, mas é uma discussão posterior que a gente vai ter que fazer, que é como é que a cultura, como é que os diversos agentes culturais se comportaram durante a crise nessa compreensão desse papel social e cidadão da cultura. Mas é muito próximo disso que a Dione comentou aqui com a gente também, de qual vai ser ela fala do Green New Deal, né? E qual vai ser o nosso programa de saída, né? Quando a gente começar a ter possíveis portas de saídas. E não dá para pensar nunca que a cultura não seja um elemento decisivo na reconstrução do tecido social. Né? E aí, nesse debate aí desse mundo por vir, trazer um pouco de um elemento que está muito relacionado a essas tecnologias sociais da cultura, que são essas novas economias, né? Esse debate da renda básica, dos grupos comunitários que estão ali no território também, muitas das vezes se não diretamente atrelados, mas trabalhando em conjunto com esses projetos, esses pontos, a questão da economia circular, a questão do consumo consciente, que tem a ver também com a economia circular e com os bancos comunitários, enfim, todo esse debate aí dessas novas economias, como é que você vê isso e a relação dela com as tecnologias sociais da cultura e esse urbanismo aí que você esboçou? Está dentro de coisas que a gente já falou. Acho que você conheceu recentemente um programa que eu acho que a gente tem que ter muita atenção e olhar para ele de um jeito que o Brasil nem conhece esse nome ainda, né? Economia de Francisco, né? Que é um programa que está sendo constituído, planejado, executado dentro do Vaticano, né? Com participação efetiva do Papa Francisco e com impulso dado pelo Papa Francisco, e que, como a gente falava lá no começo da conversa, as políticas públicas de cultura brasileira são um dos exemplos inspiradores, né? Você conversou com o Célio Turino, que é alguém que está próximo à economia de Francisco, né? Que é uma nova lógica dessa economia solidária, desses novos modelos econômicos, dessa nova possibilidade de uma economia não extrativista, de baixo carbono, como o Dione cita aqui novamente, essa economia do imaterial, etc. e tal. E essas economias territoriais, que eu acho que aí é o mais importante, porque a gente ainda fala de um mundo onde a desigualdade social, antes de tudo, é a nossa maior mazela,
A cultura é um dispositivo que pode disparar um conjunto de benefícios que poucos setores são capazes, né? Até porque ela consegue fazer um fluxo contínuo, né, de ação, né? Ela consegue envolver a comunidade daquele território numa espécie de fluxo contínuo, algo que uma universidade presente no território consegue através de pesquisa e atividades de extensão, mas é um papel diferente, né? A cultura tem um fôlego aí para construir isso enorme. Acho que esse exemplo do Economia de Francisco, e acho que tem muita gente aqui, Fabrício, eu conheço pouco a Economia de Francisco, sei da importância que as políticas de cultura brasileiras têm para ele, mas acho que até seria legal você falar um pouco mais desse programa que você conhece melhor, que é o Economia de Francisco, que está exatamente nessa lógica de centralização, território, a estruturação e a potencialização de novos núcleos, criação de lideranças orgânicas e espontâneas nesse espaço e de uma nova lógica econômica sustentável desses territórios, assim. Esse é um projeto que não existe sem a atividade cultural, sem as práticas culturais envolvidas nele, né? Exatamente. Para explicar um pouco essa Economia de Francisco, é uma articulação do Vaticano, né, que começou no ano passado, que desembocaria num encontro mundial agora em maio, que foi adiado para o final do ano ainda, né, com uma perspectiva de confirmação, onde eles convocaram, né, e aí também tem uma perspectiva intra-religiosa, enfim, não é uma coisa católica, enfim, para debater o modelo econômico do mundo. Então, eles convidaram 500 jovens economistas ou ativistas, enfim, pessoas que trabalham com alguma dimensão disso que a gente estava falando, né, dessas novas economias, então, renda básica, bancos comunitários, consumo consciente, tudo isso para um encontro lá em Roma para discutir e encaminhar algumas coisas. Então, ano passado aconteceu o encontro preliminar, digamos assim, a etapa do Brasil, foi em São Paulo, eu participei de uma parte da programação, tem umas pessoas do Espírito Santo participando, né, o pessoal lá do Território do Bem, a Cris Laine, que é uma jovem atuante lá nesse território, é uma desses brasileiros, eu acho que, se eu não me engano, são 100 brasileiros não, 100 é muito, é um pouco menos de 100 nesse conjunto de 500 convidados. Enfim, acho que é um exemplo, né, de articulação que já vinha acontecendo, então acho que agora com a pandemia todo esse debate está muito quente, né? Isso, por exemplo, né, da renda básica universal, que era uma coisa, né, de alguma maneira secundária assim, no debate público, né, presa a alguns nichos, alguma militância histórica do Eduardo Suplicy em torno disso e alguns outros ativistas, de repente isso vira o centro do debate, e inclusive com uma perspectiva mesmo real da gente colocar isso em voga. Então acho que está tudo borbulhando, né? Todo esse debate eu tenho olhado com bastante otimismo, mas como a gente conversou na outra live lá da Priscila Gama, né, que é uma ativista aqui do Espírito Santo, a gente conversou muito sobre essa perspectiva das tecnologias sociais e as novas economias. É uma questão em disputa, né? Essa questão da economia, eu só ia comentar que tem muita gente agora que assumiu, você citou o Suplicy, né, mas muita Amora aí falando. A gente fala muito, né, Amora Pera? Não tem jeito. Porque eu tenho visto, finalmente, louvável, vários economistas entraram nessa conversa, e economistas liberais estão falando sobre isso, e a discussão toda é sobre métricas econômicas dessa renda emergencial, e a gente precisa rapidamente incluir nessa discussão. É claro que, inicialmente, essa métrica é a métrica que tem que ser debatida nesse momento, mas, assim, se a gente não entender, assim, o que adianta não é o que adianta, mas assim, a renda emergencial tem que vir junto com um conjunto de ações e temas e uma coisa... um abraço para o Guilherme Reis aí, uma grande gestora aí, que fez o trabalho na frente da Secretaria de Brasília. A gente tem que pensar também o que vão ser as dinamizações dessas economias territoriais, né? E aí a cultura é um elemento central, assim. Tenho tentado começar a colocar isso para uma série de economistas também nesse sentido, de como a cultura é um instrumento
fortíssimo aí nessa tentativa de estabelecer uma nova lógica econômica e nisso que vai ser o congresso lá do Economia de Francisco. É muito difícil, né? Minha primeira live, Fabrício, te agradeço, muito difícil ficar vendo os comentários aqui. Né? A gente não consegue citar tantos interlocutores bacanas que surgem, aparecem aqui. Eu falei na hora do Guilherme, mas tem muita gente aí, muita gente do Espírito Santo, Santiago, grande produtor aqui do Rio. Uma turma boa aí que tá aí, e a gente fala muito, não consegue dar atenção também para os comentários importantes que aparecem. Meu microfone está um pouco baixo, o Matheus falou aqui, mas acho que deu para me escutar. Né? Agora, para a gente encaminhar, tá aí a Dione, né, que podia estar representando a bancada da cultura, aí foi por pouco, quase entrou aqui no Rio para vereadora. Matias, querido, só um abraço para todo mundo. Minha primeira live, é agoniante essa coisa dos comentários. Eu ia perguntar, tem como desativar? Porque dá vontade de conversar com todo mundo. A Paty chegou, tá aqui. Melhorou a luz até em algum momento aqui do trabalho. Mas, ô Fabrício, assim, acho que assim, eu como um acadêmico, pesquisador, eu fico refletindo a partir de uma série de coisas que estão quicando, assim. Eu acho que o trabalho que tem que ser feito agora é o trabalho que você está muito ativo aí, trabalhando 18 horas por dia, que é de sensibilizar, antes de tudo, a proteção do setor, a proteção dos criadores e trabalhadores do setor, e num momento que a sociedade brasileira não está pactuada na compreensão do valor estratégico desse setor para uma série de coisas que tem a ver com desenvolvimento, que não é só desenvolvimento econômico, mas é desenvolvimento social e humano também. Né? Então, assim, acho que a gente especula muita coisa aqui, porque a gente conhece esse potencial da cultura, mas o que tem que ser feito agora, nesse momento, é sensibilizar o Congresso, é fazer uma grande articulação estadual, construir aí uma rede de proteção para os trabalhadores, fazedores e criadores da cultura. Né? Isso que eu trabalhei no artigo, que a gente está vendo aí no Território do Bem, e está vendo coisas aqui como os exemplos que eu citei do Rio de Janeiro, eles são fantásticos, isso podia estar multiplicado no Brasil, ajudando nesse momento de crise, mas infelizmente não é isso. Então o que a gente tem, eu acho que é esse trabalho muito forte aí, ativo, que você tem feito junto com o Fórum, junto com os deputados, e trabalhando firme para que pelo menos a gente proteja o setor, porque a gente sabe que a gente vai cumprir o papel mais à frente de reconstrução desse tecido social. Então, quanto mais a gente proteger agora, mais na hora que a gente tiver as portas de saída, a cultura vai cumprir esse papel. Então, agora é proteger, sensibilizar a sociedade, explicar para todos esse valor da cultura e proteger os nossos criadores, trabalhadores e fazedores, porque a gente sabe a importância deles e sabe o papel que eles vão ter no pós-crise fundamental, porque essa crise vai deixar cicatrizes e muito fortes na sociedade brasileira. Né? Isso aí. Valeu, Miguel. Obrigadão. Batemos aqui 1h10 de papo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Entrando o Emílio aqui, ó, que é um cara fantástico aqui dessa atuação, e eu só vi ele entrar agora, mas muita gente importante, muita gente boa aí, dá vontade de, próxima vez, a gente fazer um Instagram, fazer um... Como é que é não é o Zoom, é o Jitsi. Jitsi. Né? Jitsi. Que aí fica mais tempo, chama a galera, todo mundo fala. Isso aí. Mas parabenizar não só pela atuação, porque você ainda está tendo tempo de fazer essas lives e trazer muita gente bacana para conversar. É importante, cara. Assim, é uma coisa que a Úrsula falou lá na primeira live, dá uma oxigenada, a gente consegue organizar as ideias, né? Muita coisa... Né? Ontem a gente fez uma reunião de 3 horas com uma galera, anteontem, reunião do fórum, hoje, né, tem as questões dessa articulação e as questões do dia a dia da secretaria, a gente está com uma série de ações, né, além dessa dos editais que eu comentei, né, de todo dia de manhã, café da manhã da orquestra, programando debate de arte contemporânea lá do nosso museu, Ana Luísa, nossa gestora, inclusive está acompanhando aqui a live. Então, assim, mil agendas, a agenda geral do eixo de proteção social do governo também, né, que a gente está participando ativo aí, pensando várias ações, então muita coisa mesmo. Recomendo a todo mundo que está acompanhando o artigo do Miguel que saiu
no Globo na semana passada, está aí nas nossas redes, eu compartilhei, ele compartilhou, então acho que com alguns cliques vocês conseguem chegar nele. Eu acho que vai sair uma versão maior do artigo, né, Miguel, por essa semana, então acompanhem aí também nas redes sociais. Eu curti aquela sua fala, queria entender mais depois, mas enfim, aquela questão da gripe espanhola em relação com o samba e tal, acho que é uma coisa que dá para desenvolver aí um outro artigo aí sobre isso. E é como você falou, né, um momento onde a gente vai especulando, conversando, trocando, lendo muita coisa. Amanhã o convidado é o Marcos Buais, que é um cara do setor do entretenimento, dos grandes eventos, que trabalha com grandes influenciadores e tal, que a gente já vai deslocar um pouco para um outro campo aí de atuação desse universo complexo, que é o universo da cultura, e a gente vai fazer e da indústria do entretenimento, que precisa ser protegida. Que é uma figura... são outros mecanismos para proteger essa indústria, mas ela é uma indústria de enorme validade também. Exatamente, ó. Capilé entrou aí agora, Capilé que seria o convidado de hoje. A gente teve um problema de agenda, jogamos ele mais para frente, mas um salve aí para o Pablo Capilé, da Mídia Ninja do Fora do Pablo Eixo, e para a Mídia Ninja que está incansável aí na comunicação. Tá? Então valeu, Miguel. Um abraço. Obrigado, Fabrício. Parabéns por tudo aí, por estar na ponta aí, firme na luta. Valeu todo mundo. Um abraço enorme a todos que estão aí. Valeu. Valeu, galera.